por que não funciona? Ou pelo menos está contente? Não, Arlete, a coisa não é bem assim. Então me explica como é que está. O Código de Postura, eu não sou o criador do Código de Postura. Colaborador. Não, eu fui um dos secretários que, no uso das suas atribuições, teve o cuidado de divulgar o Código de Posturas, de lutar por ele e de revelá-lo à cidade de Teresina como um código de comportamento do cidadão que aqui vive, que aqui mora, que aqui trabalha. Quer dizer, o código é tão somente o estabelecimento de limites entre aquilo que eu posso fazer na cidade de Teresina e o que a cidade me oferece, para que eu também possa me realizar. Então, eu não posso agredir a cidade e a cidade não me agride nas minhas vontades. Então, eu não criei isso. Nós, em 1988, o então prefeito Alferraz, pela segunda vez, prefeito da cidade, e já saindo da sua administração, ele fez aprovar, ele conseguiu a aprovação na Câmara Municipal daquilo que se chama de segundo plano estrutural de Teresina. O plano que reúne todas as leis importantes da cidade de Teresina. Então, esse conjunto de normas, de regras, de códigos, é que se chamou de plano estrutural. Então, é um conjunto de 9 grandes leis, dentre as quais o Código de Postura, que eu, como secretário de Indústria e Comércio de Teresina, a partir de 1993, veja que de 88 para 93 houve um interregno razoável, né? Então, nesse período, eu tive a coragem, por determinação do prefeito Alferraz, de partir com o código na mão para fazer com que ele valesse para a nossa cidade. E o que tinha de principal nesse código? Olha, esse código ele é muito amplo, ele tem uma diversidade de assuntos impressionante, desde, por exemplo, a necessidade de se como agir para abrir uma empresa em Teresina, um estabelecimento comercial, até como os bares devem funcionar com as suas normas de segurança, os restaurantes, a questão de ter saídas, ter banheiros determinados, a forma, as dimensões permitidas. Em relação às praças. As praças estão lá, a coleta de lixo está lá, o trabalho na área de saúde está lá, todos os requerimentos previstos no código, eles são ainda, apesar de todo o esforço que nós temos feito, grandes desconhecidos da nossa própria cidade. Então, esse conjunto de regras, chamado Código de Posturas, ele é muito amplo. E eu tive o cuidado de ter trabalhado com o professor Wall, com a determinação dele de dizer, vamos implementar o código, e vamos criar alguns conflitos na cidade. Mas a forma de mediar o conflito é o próprio código. Sim. Então eu tive a possibilidade de ajudar na regulamentação do código. Tinha muita coisa que estava estabelecida no código, mas que não tinha regulamentação. Então eu tive a possibilidade de ajudar nisso. Eu tive a possibilidade de chamar partes em conflitos na cidade e dizer, vamos buscar algum tipo de entendimento, porque é a cidade, é o interesse coletivo que exige essa postura de nós. Então, criamos problemas, eu me lembro, quando você me tocou nesse assunto, imediatamente me veio aqui uma luta que nós tivemos para a implementação do código, para fazer valer o que estava no código. Por exemplo, os problemas que eu criei, que eu busquei resolver na cidade de Teresina com a atividade de trailers. Atividade comercial, como outra qualquer, mas trailers que tem um regulamento e que precisava ser cumprido e não eram cumpridos. Então você tinha, na maioria das praças de Teresina, esse objeto, né? Alguém que ocupava um espaço público, chegava lá, colocava um monstrengo, que é a caixa chamada de trailer, que deve ser móvel, e em Teresina é fixo, a lei diz que é móvel, né? E lá se estabeleciam verdadeiros bares e restaurantes, e aquilo terminava virando pontos de degradação de um equipamento público importante da cidade, que era são as praças, em detrimento, ou para favorecer a uma pessoa, em detrimento
da população como um todo. Certo. Então, a briga que tivemos de arrumar isso, de retirar todos os trailers da praça, às vezes fazendo o uso da força, tendo que partir para uma disciplina rígida, foram momentos difíceis que eu vivi, mas momentos que nós tivemos que fazer, que viver em função de uma necessidade da minha cidade, de uma necessidade da administração que nós representávamos e a partir, evidentemente, do tirocínio e da firmeza do prefeito Paulo Ferraz. Certo, Jorge, eu vou pedir agora para que a produção mostre algumas imagens de algumas praças e em seguida nós vamos comentar alguma coisa sobre elas, tá bom? Praça Pedro II, se não me engano. Primeiro é a Praça Pedro II, está totalmente deteriorada pela reforma, né? Em reforma. Nessa praça nós encontramos, antes de começar a reforma, inúmeras bancas de revistas, né? Pelo menos uma bem conhecida, onde se vende Coca-Cola, Guaraná, bombonzinho, Popaganha e por aí vai, né? E outras coisitas mais. Temos a Praça João Luiz Ferreira. Coloca a Praça João Luiz Ferreira as imagens. Não tem imagens. Não tem imagem da Praça João Luiz Ferreira? Mas a gente já conhece. Mas a Praça João Luiz Ferreira nós sabemos. Olha lá a Praça João Luiz Ferreira. É um verdadeiro mercado de frutas, de bombons, né? É verdade. Nascido ainda daquelas imensas filas. Olha lá, as laranjas, tangerinas, bananas. Do INSS. É verdade. Né? Uma coisa que pode até ser profissão para eles, né? Viver disso, mas em feia, né? E vai de encontro o código elaborado por vocês, não vai não? Ele tem essa questão do mercado informal, do mercado de trabalho informal em Teresina, Arlete, é uma questão muito séria. Por quê? Porque a economia teresinense ela sofre um alto grau de informalização. Como a economia tradicional e formal ela não oferece ocupações suficientes para quem precisa trabalhar, algumas pessoas terminam buscando fazer qualquer coisa dentro da economia do chamado segmento informal. Então essa informalização, ela acontece no nosso caso particular de uma forma galopante. A melhor expressão da informalização da economia teresinense é exatamente o comércio ambulante. Esses inúmeros comerciantes que se espalham pelos diversos pontos da cidade, mas estão muito concentrados também no centro da nossa capital, termina causando uma deterioração imensa àquela área. Então você tem uma região de imensos conflitos, de problemas, de disputas, de brigas por espaços naquela área, naquele segmento, mas ao mesmo tempo também se tem o lado social, né, que você tem que verificar. As pessoas querem trabalhar, não tem. Se ocupam com esta função. Esta função não é legalizada. Então, há uma espécie de enfraquecimento da relação. Mas vocês vão ter dificuldade em tirar determinadas bancas de revistas, por exemplo, porque tem determinadas bancas que nós sabemos que os donos são verdadeiros laranjas. Não, mas não, né? Não há intenção. Aí tem o cara político, né? O verdadeiro dono. Então, mas veja, não há interesse em simplesmente coibir o trabalho informal, a ocupação informal, porque nós sabemos que para que a gente use a força para esse tipo de coisa, nós estaremos enfrentando um contingente fantástico de Teresina que não tem culpa dessa situação. A verdade é que essas pessoas estão ainda trabalhando nessas ocupações porque não têm alternativas melhores. E é verdade também que essa situação perdurando ao longo do tempo, você termina criando uma profissão fortemente enraizada. São famílias inteiras trabalhando dentro disso. Então, a forma de combater o trabalho informal, a economia informal, é fazendo com que a economia formal cresça. Se ela não cresce, algo está errado com o sistema econômico geral. É a economia da cidade que não está funcionando bem. Então, essa circunstância acontece,
Mas isso é apenas a ponta de um iceberg que é muito maior, que são as condições de vida da população de Teresina, como ela vive e como ela trabalha nesse espaço. E eu queria saber em relação à política dos espaços urbanos. Nós vamos para um intervalo comercial e em seguida você responde. Não faz assim, não vai lá não. Os letreiros a te colorir. Jubilados desejos ancorados no banco. No domingo da praça, o velho se conforma à solidão. A manhã deserta fala de outras manhãs, de tudo que ficou aquém da experiência. Passa a vida vazia, o sol branco no céu rarefeito. Passa a lembrança, velho e revelho. Para sempre seja feito sobre o seu nome o silêncio. Agadobal. A razão de ser do BEP está em seu próprio nome. O BEP é o Banco dos Piauienses. Tudo que o BEP investe tem um único destino: o Piauí. Nenhum outro banco nos tem na melhor conta. Invista, deposite no BEP a sua confiança. BEP, vantagem de ser piauiense. História da independência do Brasil, onde estados vacilavam entre a autoridade do príncipe Dom Pedro e a da corte lisboeta, o Piauí tem 3 históricas datas de apoio à causa do Grito do Ipiranga, em 1822. 19 de outubro, considerado o Dia do Piauí, começam as lutas pela independência do estado com os parnaibanos. A segunda data é 24 de janeiro, já no ano de 1823, na cidade de Oeiras. Mas talvez a mais lembrada e de consequente importância definitiva foi a Batalha do Genipapo, o confronto das tropas da coroa com os piauienses de Campo Maior, armados de paus, facões, pedras, foices, e a intrépida coragem em favor da liberdade. 13 de março de 1823. Aos heróis da Batalha do Genipapo, a lembrança que aos dias históricos a pátria nos traz. Amigo construtor, aqui você vai encontrar qualidade, preço baixo, rapidez ao entregar. Tijolos, sem furos, telha, canal, entregamos na obra, é só você ligar. 218.000, tem 1000 facilidades, confiança e qualidade, na Santana você tem. O menor preço agora em 19 pagamentos, ou 18 sem entrada. Na Santana você compra ainda cimento, areia, barro, pedra, seixo, maçará e madeira. Santana. Não faz assim, não vai lá não. Os letreiros a te colorir. Bom, voltando ao assunto, nós ficamos falando sobre os espaços urbanos, né? Então eu pediria que vocês rodassem a imagem aí da Praça Rio Branco, para você me dizer sobre a invasão de uma parte da praça ali, Rio Branco, pelo prédio da Receita Federal, né? Que empata ali os passeios, onde as pessoas deveriam se reunir, conversar, passear, né? A Praça Rio Branco ela foi reformada no segundo governo, aliás, no primeiro governo do Alberto Silva, quando ela ganhou a atual feição urbana que tem hoje. Então, naquele tempo, foram permitidas algumas ocupações, como você está se referindo aí. Eu não posso dizer, a princípio, se há de fato invasão ou se há apenas uma permissão de algo que já existia de algum tempo. Que parece que tinha uma história do arporamento e foi suspensa. Não, eu não tenho conhecimento. Não tenho disso, conhecimento. não tenho conhecimento, Eu soube. mas eu sei que existe alguma coisa em relação, por exemplo, à área de estacionamento que hoje serve ao Luxor Hotel do Piauí. Sim. Disse que aquilo não estava, não foi objeto da venda no tempo em que o Hotel Piauí foi transformado. Sim. E foi vendido e se tornou Luxor Hotel do Piauí, né? O antigo Hotel Piauí. Eu disse isso, mas eu não tenho certeza se isso é verdadeiro ou não. A mesma coisa pode acontecer com aquela área que você está se referindo, a área que circunda ali o prédio da Receita Federal. Eu não vou aqui afirmar que
que seja invasão ou seja uma permissão graciosa. É preciso verificar as condições em que aquilo se deu. Não é? Então, eu não vejo nem se é verdade que aquilo tenha acontecido dessa maneira, ela não traz grandes prejuízos à cidade, até porque aquele conjunto todo que nós chamamos, é um sítio histórico da cidade de Teresina, ali a cidade foi fundada, é o marco inicial da cidade. Todo aquele conjunto chamado sítio histórico, ele tem até condições de preservação bastante razoáveis. Não está se acabando, embora muita gente discute sobre isso, dizendo que está acabando, mas ao contrário, o que a gente verifica é que de tempos em tempos há ação de preservação e a nossa cidade tem uma identidade muito forte com aquele pedaço. Ali, de fato, é o coração de Teresina. Eu acho até que não é a Praça Pedro II, não, como muita gente diz. Eu acho que é a Rio Branco e a área da Praça da Bandeira toda, onde tem os palácios e tal. Ali, onde Teresina foi fundada, onde o marco de fundação da cidade, onde tem a igreja... Até historicamente. Pois é, então eu acho que ali pulsa o coração de Teresina, eu concordo com você. Agora eu pediria umas imagens da Praça Saraiva. Eu queria que você comentasse também a respeito daquele estacionamento ali, o Detran. Tem umas grades ali feitas por determinados arquitetos, né? Não, a questão do gradil que existe na Praça Saraiva, agora nessa terceira administração do professor Wall, ele vivia muito tocado pelo fato da Praça Saraiva ser constantemente reformada e a população sempre fazendo mau uso da Praça Saraiva, depredando de alguma forma as luminárias, toda a iluminação de lá, a grama que não crescia nunca porque o pisoteio era grande, além de existir uma área de sombra muito grande. Aí está aí um ponto importante. Aí ele terminou decidindo, e eu acho que decidiu bem, fazer com que esse pulmão verde de Teresina, que são as praças do centro da cidade, da Teresina antiga, ela fosse cercada, protegida, e hoje você vê uma ocupação muito mais tranquila. É evidente que, ao fazer isso, ele não quis eliminar vagas de estacionamento existentes, inclusive naquela área em frente ao Detran, onde funciona o BPTran, aquele aparato ainda existente ali da Secretaria de Segurança. Então, houve um entendimento e ele preservou as áreas de estacionamento e aquilo ali serve não só ao Estado, serve à população como um todo, que procura aquelas repartições. Eu acho que é justo, é correto que nós também preservemos as áreas de estacionamento possíveis na nossa cidade. É o seu ponto de vista, né? É claro que é. Jorge, você era muito ligado ao professor Wall, né? Nós já trabalhamos com ele, eu já fiz várias entrevistas juntos, eu, você e ele. Nós sabemos que o professor Wall era uma pessoa que lutava muito pelos pobres, ele dava casa, moradia, e nisso tudo se instalou, eu não sei bem se foram favelas, né? Lugares onde ele dava para as pessoas morarem. Ele vivia muito a pobreza, ele se incomodava muito com a pobreza que tinha nos arredores da cidade, não é isso? O Wall, Arlete, era seguramente, para mim, representa a Isso que eu queria perguntar, para você hoje, com os problemas sociais todos que nós encontramos, que nós vivenciamos, Teresina, para você, ele é um ídolo ou é um culpado? Não, o Wall é o grande construtor da cidade de Teresina. O Wall é o maior mito que essa cidade erigiu, eu posso dizer assim, porque ninguém se identificou mais com Teresina do que o Wall. O Wall para mim, como eu estava dizendo, a grande escola de homens públicos do estado do Piauí. Talvez seja a melhor delas. O Wall era um homem de caráter, era um homem de firmes convicções, foi um homem que transitou, posso revelar isso com a maior tranquilidade, da direita para a esquerda nos seus comportamentos, nas posições que assumiu politicamente. O Wall era um rebelde, era uma pessoa que queria fazer mais, se indignava, se impacientava com as condições desfavoráveis de vida do seu povo
E foi um homem que se inflamou pela vida em favor deste povo. O UOL serviu. O UOL foi o instrumento de conquista de muitas das coisas que existem na cidade de Teresina em favor do povo que precisava da ação do Estado, do povo que precisava do olhar solidário, fraterno e o cuidado do homem público com a grandeza do UOL Ferraz. Então foi dele a coragem de fazer os maiores mercados da cidade. Foi de UOL, tem a marca de UOL a maioria das praças da cidade. É de UOL totalmente todo metro de galeria de água pluvial, do pouco que tem na cidade, você pode atribuir ao UOL Ferraz. Você pode atribuir ao UOL Ferraz o fim da lama e da poeira em muitas áreas periféricas da cidade de Teresina. Você pode atribuir ao UOL Ferraz a melhoria das condições habitacionais de muitos teresinenses que ele conseguiu ajudar, favorecer, cuidar. Por quê? Porque o UOL tinha um sentimento imenso, um senso de justiça e de coragem inigualáveis. Nós todos sempre tivemos alegria e muita satisfação por atuarmos do lado dele, junto a ele. Por isso é que ele conseguiu deixar seguidores. Por isso é que ele criou uma empatia tão forte. O UOL tinha uma grande característica, Lete. Ele gostava de trabalhar com jovens. Ele preferia abrir mão de uma certa experiência para formar a gente. O UOL preferia trabalhar com jovem porque ele sabia que o jovem queria mostrar trabalho, queria mostrar condição de desempenhar aquela função. Então ele impregnou a todos nós que formamos ainda hoje este grupo que se mantém na Prefeitura de Teresina com esse espírito, o espírito da luta, o espírito de vencer desafios, de encarar, de fazer as coisas. Então, para nós, o UOL é um grande pai e um grande exemplo. Certo. Como você mesmo falou, ele deixou seguidores. E como é que fica a situação municipal agora com a coligação do PT com o PSDB? Ele seria a favor dessa coligação, se vivo fosse? Eu não tenho a menor dúvida disso. O UOL lutou por isso até quando, não sei se você se lembra, em 1992, quando ele foi candidato a prefeito, o único partido que ele de fato procurou para uma coligação foi o PT, porque ele queria formar uma opção de centro-esquerda na cidade de Teresina. Ele queria marcar isso. E ele convidou, naquela época, insistentemente, o Antônio José Medeiros para que ele aceitasse ser vice de um candidato que estava com a eleição praticamente definida. Jorge, eu noto, interrompendo um pouquinho, que você tem uma afinidade muito grande com o Antônio José Medeiros. Mas o PT não é só o Antônio José Medeiros. Agora mesmo, reportando a fatos recentes das invasões dos sem-tetos no Palácio da Cidade, aquela balbúrdia toda, aquela confusão inexplicável, né? Que o negócio... Acho que você já está para um outro assunto, eu nem consegui concluir. Não, mas eu quero que você me responda aqui uma coisa. Como é que eu, conhecendo você como eu conheço, a fidalguia em pessoa que você é, como é que você vai comungar com você vai aceitar, vai apoiar essa invasão, essas brigas, essas balbúrdias todas que está acontecendo aí, que ninguém está entendendo coisa nenhuma? Mas, Arlete, as coisas não são bem assim. Não depende apenas de mim o fato de dizer eu vou apoiar. Eu estou falando você, porque você é o meu entrevistado, mas eu sei que o PSDB é um conjunto, é um partido, e o PT outro. Mas você achando bom ou achando ruim, você faz parte dele. Mas nós estamos construindo uma alternativa que é muito boa para a cidade de Teresina. O PT não são só os radicais, os ditos radicais do PT, não. O PT tem quadros muito bons. Você falou da afinidade com o Antônio José Medeiros, ele talvez nem saiba que eu tenho essa admiração pelo homem público que ele é, pelas concepções, pelas convicções que ele tem demonstrado. De fato, eu admiro o Antônio José. E sei que o PT não é só o Antônio José, mas sei também que muito do PT se deve ao Antônio José. Então não há esse ranço, a gente não pode olhar o PT só com o ranço do sectarismo, do divisionismo ou do radicalismo, não. Mas essa parte é maior ou menor do que você gosta? Eu acho que essa parte radical, ela está se tornando cada dia menor. Quer dizer, você tem
uma possibilidade... Com o como eu estava menor dizendo. acontecendo tanta coisa como tem acontecido ultimamente. Não, mas aí são focos, são pequenas ações de pessoas vinculadas ao PT que querem potencializar determinados problemas existentes em Teresina tirando proveito político próprio. Mas isso não há um direcionamento no sentido partidário de dizer o PT como um todo promove essa coisa dessa maneira, não. O PT tem as suas convicções, tem a sua liberdade, tem a sua forma de agir e nós temos que respeitar isso. Agora, voltando, o professor Walter Reis com certeza gostaria, Lete, e apoiaria esta opção que foi feita agora, porque o UOL naquele tempo já queria uma coligação de centro-esquerda, queria legar a Teresina uma coligação de centro-esquerda representada por ele e pelo Antônio José. O Antônio José não aceitou, ele preferiu escolher, pela recusa do Antônio José, o seu auxiliar na época, né, um homem de extrema confiança dele, o prefeito que se tornou vice-prefeito, Francisco Gerardo, que hoje é o candidato a governador pelo PSDB. Então, essa vontade, ela não habitava só no UOL, não. O interesse de tentar construir uma opção de centro-esquerda para a cidade de Teresina já vem de muito tempo. E agora nós demos um passo a mais. Isso é como um casamento, Arlete. A gente não casa prometendo que vai separar. A gente casa prometendo que vai viver a vida inteira daquilo ali. A gente vai tentar construir isso dia a dia, pouco a pouco. É como uma plantinha que a gente vai regando, a gente tenta, colocando água, dá para ver ela crescer, se fortalecer, frutificar, enfim. Então essa é um trabalho do dia a dia. É evidente que tem problemas, claro que tem problemas. Tem diferenças ideológicas? Tem problemas ideológicos sim. Tem visões multifacetadas dos problemas do Piauí? Enfim, tem divergências? Não vamos negar isso. Tem divergências. Mas as nossas convergências falaram mais alto e nós estamos tentando construir esta opção viável, competitiva para o estado do Piauí. É uma opção que nega a mesmice, nega o tradicionalismo. É assim que a gente quer. Certo. Na última pesquisa eleitoral da revista Isto É desse mês, dá uma queda para Hugo Napoleão e Francisco Gerardo, né? Isso indicaria o quê? Um segundo turno, né? No segundo turno, o PSDB, junto com o PT, apoiaria quem, na sua opinião? Qual as tendências? Eu acho que o PSDB com o PT estarão no segundo turno. O PSDB não vai receber apoio no segundo, não vai apoiar no segundo turno, não. O PSDB vai receber. Olha que tudo pode acontecer. Mas quem milita na área sabe, Arlete, e sabe que o que nós fizemos foi algo muito profundo e algo que vai gerar consequências. E eu acho que a melhor das consequências é a viabilização da candidatura do Dr. Francisco Gerardo a governador do estado do Piauí. O que eu quero mesmo é que o Piauí dê certo. Todos nós, é isso que nós queremos. Vamos para um segundo intervalo comercial e voltaremos em seguida. Não faz assim, não vai lá não. Os letreiros a te colorir. Você gosta de alegria? Tá de balada, tá de banda, tá de bandida. O povo todo tá de lata, tá de latinha. Você gosta de amar? Você gosta de dançar? Então você não pode perder Clipe Clipe, a sua aventura musical. Todo sábado à 13h, aqui na nossa TV Piauí. A razão de ser do BEP está em seu próprio nome. O BEP é o Banco dos Piauienses.
Tudo que o BEP investe tem um único destino: o Piauí. Nenhum outro banco nos tem na melhor conta. Invista. Deposite no BEP a sua confiança. BEP. Vantagem de ser piauiense. Teresina é verde, é ar. Ar da graça de ser cidade de todos que a fazem. O muito feito a Teresina é história e a torna grande. Mas muito ainda há por fazer. A cidade é de todo homem que a faz crescer. Terapias e massagens Mão Santa. Massagens anti-estresse. Resolve problemas de tensões, insônia, músculos doloridos. Venha conhecer. Terapias e massagens Mão Santa. Presidente Kennedy 784, São Cristóvão. Enfrente o calor com tranquilidade e conforto. Procure água limpa. Na Água Limpa você encontra móveis em PVC para terraço e jardim e tudo para irrigação. Bomba submersa, piscina de fibra de vidro, revestimento para poço tubular, motores diesel Agrale e muito mais. A Água Limpa você já sabe, fica na Avenida João 23, no São Cristóvão. E confira agora as ofertas da Água Limpa para esta semana. Piscina infantil de 500 litros por apenas R$ 33,00 e piscina infantil de 1.000 litros por apenas R$ 50,00. Olha pra mim, não faz assim, não vai lá não. Os letreiros a te colorir. Jorge, nós sabemos que você é uma pessoa muito ligada ao prefeito Firmino Filho, né? Foi a pessoa que deu a ele o sucesso de ser prefeito hoje, ajudou, contribuiu não, fez tudo para que ele se tornasse prefeito. Uma pessoa muito ligada, sua estrela brilha muito. Pouco depois, houve aquela polêmica toda em relação à entrada do professor Charles Silveira na prefeitura. Familiarmente, é compreensível. Politicamente, eu acho que foi assim, inesperado. Depois você ficou, o que a gente percebe, eu não sei se é verdade, que você ficou assim um pouco apado do negócio, observando, andando de observador. E hoje, para você, quem brilha mais, a sua estrela ou a de Charles Silveira? Não, lá não há essa disputa, não. Será? Não, com certeza. Lá, Arlete, na Prefeitura de Teresina, brilha a Prefeitura de Teresina. Nem o prefeito, eu acho que tem a intenção de trazer as luzes para cima de si. Naturalmente, as luzes chegam nele, mas ele não age para trazer. Mas a gente sente isso, que você ficou mais calmo, mais quieto. Não, de jeito nenhum. Eu tenho com o Charles uma relação muito boa. Hoje mesmo estivemos juntos numa reunião do secretariado, onde constantemente estamos trocando informações, trabalhando lado a lado, porque não há esse clima de disputa e nem de divisões internas na Prefeitura de Teresina. O prefeito Firmino é um maestro, um bom maestro, um maestro que sabe reger com segurança e com determinação os seus auxiliares todos. É evidente que num grupo heterogêneo que tem 23, 25 auxiliares de primeiro escalão, é natural que eu me identifique mais com um e menos com o outro. Mas as nossos problemas, as nossas naturais divergências, elas não acontecem a ponto de prejudicar a prefeitura, não. A prefeitura é um organismo que tem um direcionamento que é dado pelo prefeito, que é o grande coordenador da equipe, e nós não fugimos disso. É evidente que se qualquer um de nós fôssemos o prefeito, talvez nós agíssemos mais ou menos de uma forma como ele, ou não. Isso é uma coisa natural, é questão de estilo, questão de opção. Afinal de contas, ele foi eleito para governar. Mas entre eu e o Charles tem uma boa amizade, eu conheço o Charles desde menino, não há o menor problema entre a gente. E a liderança que ele exerce na prefeitura não me incomoda de maneira nenhuma, porque eu também acho que exerço uma parte dessa liderança
e elas não se chocam, não há problema. Certo. Você lembra que depois que terminou a campanha do Firmino Filho para prefeito, que ele foi o vencedor, você me disse que ia largar a atividade pública. No entanto, não largou. O que foi que houve? O que houve foi o seguinte, eu de fato não queria voltar para a atividade pública, mas eu terminei cedendo a um apelo pessoal do Firmino, e eu digo isso com certo orgulho, porque o Firmino, do ponto de vista profissional, o Firmino não tinha nenhum compromisso comigo. Nós estivemos juntos com o Alferraz, somos do mesmo partido político, né? Mas o trabalho que eu realizei na campanha do Firmino foi um trabalho profissional. E acabado aquele trabalho, que foi vencedor, estaria também findada a essa relação profissional. No entanto, eu fui surpreendido por um apelo pessoal do Firmino, que me disse: Jorge, eu queria que você assumisse uma função na Prefeitura de Teresina. Ele foi inteligente, né, Jorge? Aí eu disse a ele que não tinha intenção. Ele disse: não, mas eu preciso que você esteja na equipe. Diga o lugar que você quer trabalhar para que eu possa contar com você lá. Eu disse: olha, eu não tenho nenhum plano de retorno. Ele disse: mas eu queria que você pensasse nessa alternativa. Aliás, eu acho que você me ajudaria muito com as suas ideias, com a sua capacidade de trabalho na Secretaria do Planejamento da Prefeitura. Eu preciso de um planejamento que funcione, que seja efetivo e que exerça uma coordenação das atividades na Prefeitura. E acho que você pode desempenhar essa coisa. Então eu terminei aceitando o convite dele. Estou feliz na Secretaria do Planejamento porque acho um bom trabalho, não tenho nenhuma falsa carapuça de humildade aqui para dizer que o meu trabalho não seja relevante. Eu acho que claro. A cidade percebe o meu trabalho, a equipe percebe. Tanto é que você está aqui. E o Firmino tem me dado todo o apoio possível para que isso aconteça da forma como vem acontecendo. Somos amigos, somos afinados. Quando ele quer me ouvir, ele me ouve. Quando ele não quer me ouvir, eu também sei respeitar as suas ausências nessa hora. Lógico. Não é? Sei exatamente dos limites da minha função e ele conhece os limites da dele, como prefeito, como grande coordenador dessa equipe toda que tem lá na Prefeitura, que é uma equipe de bom nível. Então, acho que as coisas na Prefeitura estão muito bem posicionadas. E se estão bem posicionadas, boa parte disso se deve ao Firmino. Quero também lembrar a você uma coisa. Você disse aí que eu seria o responsável por ele ter sido vitorioso. Arlete, ninguém inventa um candidato. A gente pega mas você trabalhou muito, a sua cabeça funcionou. Você foi como se diz assim, o mentor mas da campanha dele. A gente pega um diamante e pode trabalhá-lo, lapidá-lo. Mas ele será sempre um diamante. Lapidado sim, mas sempre um diamante. Eu ajudei na condução da campanha. Pois só com um diamante é um diamante, tá certo. Mas um diamante lapidado tem muito mais valor do que um diamante bruto. Eu não vejo... É um brilhante já. Eu vejo o Firmino como uma das maiores promessas de homem público para o estado do Piauí. O Firmino vai longe. E o Firmino vai longe principalmente porque tem cultura, o Firmino porque tem conhecimento. É diferente ter cultura e ter conhecimento. Lógico. O Firmino tem cultura, tem conhecimento, tem inteligência e tem postura. Então, o Firmino, com certeza, o Piauí ainda vai ouvir falar muito do Firmino Filho, porque ele não veio apenas para ser prefeito de Teresina. Eu tenho certeza disso, porque... Ele seria um futuro governador do estado? Ele pode ser um futuro governador do estado, ele pode ter um mandato eletivo, mas ele tem qualidades muito especiais para ser um bom comandante em diversos postos da vida pública piauiense. E eu posso ir até mais longe. Eu acho que o Firmino tem nível para sair do Piauí sem o menor problema. Eu aposto que o Firmino vá muito longe. Eu tenho certeza disso. Quero ver.
Bom, mudando de assunto um pouquinho, o que você acha, você como um publicitário, o que você acha da presença desses marqueteiros que vêm de fora para essa campanha eleitoral? Há necessidade? Olha, essa é uma coisa muito relativa e muito ocasional. Se você tem a possibilidade de trabalhar com profissionais de grande experiência e que já viveram outros momentos, não só de sucesso, mas também de insucesso, que são pessoas comprovadamente capazes, essas pessoas elas poderão ser úteis em Teresina, no Rio de Janeiro, em São Paulo, Paris ou Cabrobó. É uma coisa que ressalta a experiência e a capacidade de trabalho. Agora, existe uma circunstância especial. Eu sou tido e havido como um profissional de um certo nome, de um certo respeito nesta área em Teresina, no Piauí, porque eu também conheço com certa profundidade todos os meandros da política local, eu vivencio isso já desde algum tempo. Se eu saio daqui sem conhecer muita coisa e fazer campanha política ou fazer marketing político ou marketing eleitoral em Cuiabá, que eu não conheço, eu só sei do que eu leio em revistas e tal, com certeza meu desempenho lá não vai ser o mesmo aqui, não é? Então eu agrego ao conhecimento é a base de tudo, agrego ao marketing político e ao marketing eleitoral o condimento principal da experiência e do conhecimento da realidade local. Eu acho que o bom marqueteiro, para usar um termo da moda, né? O bom marqueteiro é aquele que conhece essa realidade, que sabe das relações de poder que se estabelece e as relações pessoais que promovem o poder. Então eu acho que os melhores são os da terra. Provavelmente eles têm a grande chance de sair na frente. Isso não significa que não aconteça um revés eleitoral se você bota candidato ruim com marqueteiro bom, não dá resultado não. Essa é uma questão de adaptação, de conhecimento, de convergência. Eu acredito sim em trabalho sério, organizado, objetivo e estratégico. Se for trabalhar a candidatura da Arlete Parlandim, algum dia, alguma coisa, eu vou potencializar o que a Arlete tem de bom. Eu vou trabalhar isso da melhor maneira possível. Vou tentar corrigir algumas coisas, né? Naquilo que for possível, corrigir postura, corrigir conceitos, ajudar nisso aí. Mas eu não vou mudar a natureza, eu não vou mudar a essência da pessoa, porque eu não falsifico o produto. Não é possível falsificação de produto eleitoral. Quando acontece, sempre dá em problema. E você vê que as coisas que aconteceram no Brasil, muito recentes, nos remetem a isso. Então, essa é uma coisa natural. Acho que o marketing não é uma arte, né? Não é uma técnica para fazer surgir do nada o tudo. É uma arte, uma técnica que permite potencializar a qualidade. Eu acho que é assim. E assim, mudando para um assunto mais levezinho ainda um pouquinho, essa mistura que teve agora, Copa do Mundo versus campanha eleitoral, o que você acha disso? Isso dá certo? Atrapalha alguma coisa? Eu acho que a Copa do Mundo, o Brasil ganhando ou o Brasil perdendo, não interfere no quadro político nem em Brasília, no país, portanto, com a candidatura do Fernando Henrique, e nem aqui. Nem aqui. Não há louros para vencedor e não há farpas para perdedores nessa hora. Eu acho que esse é um ano diferente que a gente está vivendo, com tantas coisas, né? E a eleição potencializa muito essa disputa, faz com que as coisas fiquem muito mais acirradas. Agora, passada a eleição, há a decantação. A eleição não, a Copa. Há a decantação. As coisas estão se estruturando. Você vê que os rigores da lei eleitoral, eles estão fazendo com que os candidatos recuem as suas estratégias, as suas táticas, os seus trabalhos para o estritamente permitido. Para coisa organizada, isso faz com que condições sejam assemelhadas, sejam colocadas de uma outra forma.
acabaram-se as vantagens de um e de outro que eventualmente pudessem ser conquistadas. Que é muito justo. Agora, nós vamos para o embate direto, onde nós vamos poder comparar as ideias, as propostas, os comportamentos e o passado de cada um para justificar a projeção do futuro que a gente quer destas administrações que virão por aí. Agora, é importante que a gente saiba que o jogo, para relembrar a Copa, está só começando. Ainda tem muita coisa para rolar. E muita coisa vai mudar em função do que cada um fizer, da forma como cada time se armar. Eu acredito muito na técnica, eu acredito muito na tática, eu acredito muito na estratégia e acredito muito na qualidade das pessoas, dos candidatos e os seus passados que os referendam. Certo. E o George é dono do bar da frase, o profissional da noite, onde é que anda? Está guardado aqui. Não tem recomeço? Eu sei lá se é tão tem, bonzinho. Né? Eu sei lá se não tem, Arlete. Quando eu tive aquela experiência. Bar da frase. Com mais 2 outros economistas, amigos, o Brito. Eu achava ótimo. Né? Então, o bar da frase, que na verdade era o Nunca Fomos Tão Felizes. É muito grande o nome, então foi resumido. Onde é que vai hoje? Vai bar da frase. Deixou uma lacuna na cidade, porque era um lugar pequeno, bonito, gostoso, né? E que reunia gente interessante. Se algum dia eu voltar para trabalhar na noite, eu sei lá se a minha vida não vai me levar para isso aí, eu já tenho até um nome. Começaria tudo outra vez. Continua um bar da frase. Continua um bar da frase, Jorge, não é? Se eu voltar, já tem um nome, tem um título. Bom, e para tudo outra vez. Para encerrar esse nosso bate-papo de hoje, essa nossa entrevista, a sua experiência como comunicador lhe permite fazer uma análise sobre a TV Piauí hoje. Qual a sua opinião? Eu acho que é uma TV que está renascendo, né? Está sendo mexida aí pela coragem do Genésio, pela ousadia do Genésio Araújo, que resolveu tocar essa televisão de uma forma diferenciada do que ela vinha sendo feito antes, né? Eu faço votos que as coisas melhorem para a TV Piauí, como parece que já vem melhorando. Já soube agora que brevemente estará ou já está no satélite, não é? Com a sua programação sendo transmitida para todo o estado do Piauí. E eu acredito no trabalho, Arlete. Eu acho que quando as pessoas trabalham e têm projeto, elas andam, podem crescer. Aqui também é a mesma coisa. Se aqui conseguir reunir pessoas com vontade de trabalhar e de crescer, não deixa de dar certo, não. É muito difícil não dar certo, com certeza. E aqui, agora, você gostou de estar aqui? Eu estou muito bem, estou muito à vontade, eu sempre estive à vontade com você. Nós nos conhecemos desde tempo, meninos, né? Morando perto, né? Eu conheço a Arletinha, né? Então eu não tenho nenhum tipo de problema em estar aqui. Eu fico satisfeito e gostei de ter conversado com você e gostei de ter participado aqui do Seu Opinião. Eu quero que você cresça no seu retorno à televisão, você que já tinha feito televisão antes, não é? E que o teu formato de programa, o teu programa, da maneira como ele vem sendo conduzido, que dê certo. Daqui a alguns anos ou daqui a algum tempo, eu tenho certeza que se chegar de novo a receber um convite seu para vir aqui, eu vou encontrar uma Arlete diferente. A Arlete mais experiente e mais traquejada com o dia a dia do seu trabalho, com o dia a dia da sua profissão, que está sendo exercida aqui nesse momento. Aqui agora eu já aprendi muita coisa. De frente ao publicitário tem que se aprender. Fica sempre alguma coisa, né, Jorge? Pelo menos um pouco de perfume fica, né? Pois eu desejo a você, eu quero agradecer a sua presença, desejo que todos os seus sonhos, seu trabalho seja realizado, que você tenha suas conquistas à frente de toda e qualquer outra coisa que lhe traga maus pedaços, que você tenha bons pedaços, vitórias na sua vida. E muito boa noite aos telespectadores da TV Piauí, Canal 2.